Bom você estar aqui, aleluia. Quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, quero ler um texto com você. Lucas capítulo 22, nós vamos ler uma parte desse capítulo, a partir do versículo 54. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorou amargamente. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendita é a tua palavra. Estamos corações abertos para aprender, ouvir e entender os teus mistérios, que tu só revela dentro da tua condição, da tua soberania. Nós apenas desejamos, Senhor, e queremos, e pedimos por graça e misericórdia. Fale conosco, fale, ministre, Espírito Santo, mais uma vez aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Quero pregar sobre Pedro. Pedro, esse texto é o episódio mais crítico da vida de Pedro. Pedro nega Jesus. E Pedro, a primeira informação dessa passagem é que Pedro, ele decidiu e resolveu seguir Jesus de longe. Diga, de longe. Só para você entender que essa é a ênfase desse texto hoje. Pedro seguia de longe. E o título dessa mensagem é: siga Jesus de perto. Anotou aí, Pedro? Pedro do som. Siga Jesus de perto. Pedro seguia de longe. Pedro não saiu do radar. Jesus não saiu do radar de Pedro. Jesus não saiu da agenda de Pedro. Pedro, ele ainda está seguindo Jesus. Está ou não está? Pedro está andando. Jesus vai ser julgado. Ele está sendo levado. O texto diz que levaram e colocaram na casa do sumo sacerdote. E cadê o Pedro? Abandonou? Não. Pedro não abandonou, não. Mas cadê o Pedro? Seguiu de longe. Mas eu quero pregar nessa manhã de que seguir de longe talvez seja tão prejudicial quanto não seguir. Porque às vezes pessoas seguindo de longe se contentam desse estado, desse jeito de ser. E eu quero mostrar para você, primeiro, por que Pedro seguiu de longe. Tem duas grandes razões, e talvez essas razões podem identificar um mal que esteja te rodeando, ou que seja uma palavra preventiva, para que quando este mal vir sugerir para você, siga Jesus, mas não siga completo, não seja pleno, você vai lembrar dessa palavra. 2 coisas, por que Pedro seguiu de longe? Primeiro, porque era incompreensível para ele os planos de Deus para aquele momento. Ele não conseguia entender. Era incompreensível Jesus ser preso. Era incompreensível desde a primeira vez que Jesus falou que ele iria ser preso e iria morrer. Mas ele completava: vou ressuscitar. Mas Pedro não compreendeu. E Pedro passou por muito tempo
ouvindo mais uma vez Jesus falando da sua missão, de que ele iria morrer, e que ele iria sofrer, que ele iria padecer. Mas quando chegou o momento que Jesus foi preso, ainda estava incompreensível para Pedro. Para Pedro, Jesus, o Messias, poderoso em palavras e em obras, Jesus, o Messias, tanto poder, tantos milagres, não dava para processar aquele momento tão contraditório. Um Jesus tão poderoso, que ressuscitou mortos, ressuscitou Lázaro, disse para a tempestade: acalma-te vento, acalma-te mar. Pedro assistiu de perto, agora vê Jesus sendo preso, tão vulnerável. É contraditório na cabeça de Pedro, é paradoxal. E nele não dava para entender, era incompreensível. Às vezes, tem pessoas que seguem Jesus de longe, porque não conseguem compreender os planos dele para a sua vida. Pô, será que é isso? Minha vida não está dando certo, não está encaixando. E aí a pessoa começa o quê? Seguir Jesus de longe. E aí, Jesus está aí? Tá. Como? Não, ele está lá, estou olhando ele. Não perdi ele, não. Ainda está no meu radar, ó. Estou seguindo ele. Está seguindo, mas você não é um seguidor daqueles de perto? Não, estou seguindo. Não, eu estou. Eu já encontrei pessoas que falaram assim: não, pastor, não estou indo para a igreja, mas eu estou firme. Tá bom, amém. Ir para a igreja não é um ato religioso. Mas quem segue Jesus de perto gosta de estar junto de outros discípulos de Jesus. Tem prazer de estar com discípulos. Tem prazer de pertencer a uma família, família de Deus. Gosta de estudar a palavra, gosta de orar juntos. Amém ou não amém? Você está aqui e você gosta dessas coisas. E glória a Deus. Mas tem pessoas que falam: não, eu estou seguindo, estou firme. Mas está seguindo de longe. Porque não compreendeu processos da vida. Pedro não compreendia. E nós podemos esfriar, distanciar, a palavra que eu vou usar hoje, é distanciar, aumentar essa distância. Por quê? Porque não estou compreendendo os processos. E muitas vezes Deus não vai explicar os processos. Ele vai apenas exigir de mim, de você, o crer que Ele está cuidando de você. É o suficiente. Ele só quer que você creia. Creia, estou contigo. Estou passando com você. Estou do seu lado. Pastor, mas eu não estou entendendo nada. Tá, mas nessa hora talvez não seja a hora de você entender. Só seguir em frente. Para ele era incompreensível. Segundo ponto, por que Pedro seguiu de longe? Porque era arriscado. Ele iria se expor. Se Jesus foi preso, que dirá os discípulos? Também seria. Então ele ficou isento. Ficar em meio ao povo passa desapercebido. Passa desapercebido. E tem pessoas que às vezes se distanciam e às vezes ela se distancia do Senhor e tenta passar desapercebido, mas o Senhor vê. O Senhor sabe quando estamos nos distanciando dele. E o Pedro era esse homem. Para ir na cabeça dele, por isso que ele negou. E quando ele negou, por 3 vezes ele negou. E qual era a fala dele? Nunca tive com ele. Eu com ele? Não estava com ele não, moça. Por 3 vezes foi abordado. É arriscado. Às vezes, irmãos, tem pessoas que colocam na mesa assim a conta e falam: é arriscado. Não sei se seguir Jesus, pode ser que eu tenha que abrir mão de muita coisa. Porque para seguir Jesus, a gente abre mão da nossa vontade. A gente abre mão e tem que renunciar a alguns comportamentos. A gente tem que abrir mão. A gente passa a viver uma vida de entrega e que vai abrindo mão. Pastor, do que eu tenho que abrir mão? O Espírito Santo, à luz da palavra dele, vai te conduzindo. Abrir mão de comportamentos, de mentiras, de atos ilícitos e de tantas coisas. O Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos alertando. Então tem pessoas que não é arriscado. Não vou não. E começa até não deixar de segui-lo. Mas como você vai seguir? De longe. Ele está andando, está lá. Não perdi ele de vista, não. Aqui eu estou vendo lá o Rodrigo, lá na portaria. Ele está lá, estou vendo.
Ele nem sabe que eu estou aqui olhando ele. Nem está me ouvindo. Nem está achando. Está ali, estou olhando ele. Seguindo de longe. Se ele for, eu vou andando. Tem pessoas que estão assim. E o Pedro seguia porque era arriscado. Seguia porque era incompreensível. O que aconteceu com Pedro? Primeiro, ele se contentou com o status de seguir de longe. Ele viu que era arriscado, era melhor ficar ali. E o ato seguinte dele foi o quê? Sentar junto daquelas pessoas. Pessoas comuns. Em relação a Jesus, não tinha nenhum compromisso com Jesus. Ele sentou com aquelas pessoas. Ele se acomodou. Ele foi ganhando forma. Seguir Jesus de longe é arriscado, por quê? Perdão, é perigoso para a vida cristã, por quê? Porque a gente vai pegando forma de quem nem segue Jesus. Tem pessoas que não seguem Jesus. Aí a gente começa a seguir de longe, daqui a pouco tem a mesma fala, xinga palavrão, mesmo comportamento, sabe? Alguém te atravessa no meio do trânsito. Já viu gente? Você não está seguindo, você está seguindo Jesus de longe, você, quando menos se espera, você vai se assentando, vai se contentando e vai ficando igual com quem não está seguindo Jesus. É perigoso seguir Jesus de longe, porque você vai ganhando esse status quo, você vai gostando, você não é mais confrontado, você não é mais desafiado a crescer em Deus, crescer na vida, crescer como um cristão. Então você vai, se assentando, vai saindo de cena, vai abrindo mão de coisas, vai se parecendo com quem nem segue Jesus. Aí sabe qual foi o ato seguinte de Pedro? O primeiro, o que aconteceu com ele? Se contentou. O segundo, se tornou uma pessoa dissimulada. Foi dissimular, que é negar, mentir, encobrir. As convicções de Pedro já estavam abaladas. Logo, convicções abaladas, o comportamento é abalado. Se o comportamento é abalado, começa a ter um regresso espiritual. Começa a pensamentos destrutivos crescer dentro de nós. E começamos a ter percepções erradas sobre a vida, inclusive sobre a vida cristã. A gente começa a abrir concessões. E vai abrindo concessões. Começamos a ter uma leitura que não é bem assim. Não, Deus é amor. É claro que Ele é amor. Deus nos ama. Ama. Mas Deus também é um justo juiz. Que Ele quer muito você entregue, comprometido e andando com uma vida total. Uma vida de seguir Jesus de perto. Tem uma crise. Você entra em crise porque está seguindo de longe. Aí daqui a pouco vai chamando outra crise. Aí você se assenta no status quo. Aí daqui a pouco você está dissimulando. Quem te pergunta, não, eu estou bem. E aí como é que você está? Não, estou bem, graças a Deus estou bem. Mas lá no fundo da sua alma, você sabe que não está bem. Uma igreja que foi reprovada lá em Apocalipse capítulo 3, 7 igrejas da Ásia, uma delas, uma reprovação severa que Deus fala. Ele fala assim, você não é quente nem frio, porque você é morno. Olha o que Jesus fala, estou a ponto de vomitar você. Quando a pessoa está a ponto de vomitar, o que ela está sentindo? Enjoo. É ou não é? Estou enjoado. Estou enjoado. Começa a passar mal. Jesus passa mal com a pessoa. É um termo forte, né? Ele começa a ficar enjoado com a pessoa que está morna. Nem quente nem frio. Está seguindo de longe. E Deus quer que cada discípulo dele se comprometa a seguir de perto. Eu creio que é seguir de perto. O que Deus espera de mim, de você, é seguir de perto. Quando negou 3 vezes, o galo cantou. Quando o galo cantou, ele se lembrou. Em algum momento, quem segue Jesus de longe, em algum momento, o galo canta. Quando você está seguindo de longe, em algum momento, tem um toque de Deus. Às vezes é um toque pequeno. Às vezes é um sinal, igual aquele daquelas de emergência. Uau! Gritando. Galo cantando. Era a emergência da época. Se fosse no dia de hoje, você ia falar, vai ter uma sirene passando quando você negar 3 vezes. Sabe por que Deus permitiu o galo cantar? É para dar o limite a Pedro. Pedro, até aqui. Deus sabia que o coração de Pedro estava esfriando, mas que se desse um sinal, voltaria
Ah, irmãos, Deus conhece. Quando o seguidor dele, o seguidor de Jesus, começa a seguir de longe. Vai se entristecendo, vai se chateando, aí vai se esfriando. Aí Deus dá corda, mas Deus já preparou o galo. O galo está preparado. Quando menos se esperar, está uma sirene tocando. É uma luta, uma prova, é um desafio que aparece. A morte é uma das maiores evangelizações da vida. Você sabia disso? Já percebeu isso? Caraca, o galo cantou. O que eu me despertei? Aí o Pedro, ele chora. O texto diz que os olhos de Jesus fixam nele. Ele viu os olhos de Jesus fixos. E Jesus não falou uma palavra, só fixou o olhar. E graças a Deus que ele respondeu ao olhar de Jesus. E o coração dele gritou, sentiu saudades. Sentiu saudades, coração apertou. Eu quero Jesus perto. Eu quero estar perto de Jesus. Eu quero trabalhar essa mensagem para o final dizendo para você, eu e você, não somos pessoas comuns. Deus te chamou. Deus conta com você. Deus te selou. Você não é só mais um no meio da multidão. Você é especial. Você é especial. Você tem uma marca que no mundo espiritual, onde você passa, o mundo espiritual para. O anjo do Senhor está ao seu redor. E o diabo sabe quem você é. Você é um seguidor de Jesus. Mas quem sabe você começou a dar passo para trás. Ou ficou mais lento. Jesus está andando e você começou a ficar lento. Aí começou a sentir um peso e começou a seguir de longe. Chega. Hoje é o dia de você dar um basta. Hoje é um dia de você falar assim, acabou. Não vou seguir Jesus mais de longe. Vou estar bem perto. Eu quero estar perto. E eu oro para que esta palavra, se ela está corrigindo alguém aqui, que seja o galo cantando. Palavra de Deus, que seja uma sirene para você hoje. E essa sirene acione em você essa atenção. Opa, Jesus, neguei ele. Estou seguindo de longe. E corrija imediatamente a rota. Corrija os passos. Lá no quartel, a gente tinha uma musiquinha que a gente cantava. Era uma musiquinha que eu acho que nem canta mais. Mas cantava assim, quando alguém estava marchando com o passo errado. Todo mundo marchando lá. Aí daqui a pouco, cara, perna direita no bumbo. Aí daqui a pouco tinha alguém com a perna esquerda. Aí o guia cantava uma musiquinha meio feinha. Mas vou cantar para você. Acerta o passo, ô mocorongo. Acerta o passo. Aí o cara se dava conta. Ih, sou eu. Aí acertava. Caía a ficha. Eu não sei se Deus vai ser tão agressivo assim para você. Chamar de mocorongo. Porque ele é amor. Mas uma coisa eu sei. A cada esquina, a cada 500 metros, aquele que está começando na fé principalmente, tem um galo, tem uma sirene, para ver se você está distante ou se você está perto. Lembra da brincadeira do tá quente, tá frio? Lembra? Né? Aí, cadê? Tá onde? Tá frio, tá frio. Aí tu vai palpando, esfriou, congelou, tá no Polo do Sul. Aí então tu tem que andar para cá. Tá quente, tá ficando, tá quente. A palavra de Deus vai te guiando para você ficar sempre quente. Você pode aplaudir o Senhor. O Espírito Santo, ele não quer você frio, não. Ele não quer você distante, não. Quando começar a esfriar, começar a distanciar, quando começar a diminuir o compasso, ele vai gritando, tá frio, tá frio. O que acontece? Opa, se ele gritar, tá Polo Sul. Epa, peraí, virar o contrário. Aí você começa a caminhar, acelera. Polo Norte, tá quente. Estou seguindo Jesus de perto. Fique de pé em nome de Jesus. Todos nós, tem dentro uma sirene, tem dentro um galo cantando. Se você começar a esfriar, Deus vai dando corda. Às vezes, é rápido. Tem um texto
que o Davi, ele escreve os Salmos, não me lembro qual foi o endereço, mas que ele percebeu Deus irado com ele. Ele imediatamente se posicionou. Eu queria lembrar desse texto que eu olhei para você. Depois eu vou trazer ele à noite para você. Aí ele foi rápido. Aliás, a conversa dele com o profeta foi assim, né? Ele começou a contar, o profeta Natan começou a contar a história do pecado de Davi, como se fosse uma história de alguém, né? Que tinha lá o seu rebanho gigante, rico, abastado, e viu o vizinho com uma ovelhinha. E foi lá e roubou a ovelhinha do cara. Davi cirou. Esse cara tem que ser morto. Aí o profeta Natan fez o quê? Esse homem é você. Qual foi a reação de Davi? Quem lembra aí? Vou dizer, pode ler lá. O texto diz que Davi imediatamente falou assim: pequei. Ele nem argumentou. Ele nem quis puxar uma desculpa. Não deu para mim. Sabe como a carne é fraca, né, Deus? Nada disso. Ele falou: pequei. O galo cantou. Pedro imediatamente caiu em si. Feche seus olhos em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Eu quero orar junto com você. E talvez essa mensagem te dê um alerta. Talvez agora essa mensagem é a sirene, é o galo cantando, dizendo: ei, está indo longe, você está longe, chega mais perto. Você sabe qual é a única condição de ser cristão? A maior e única. Pastor, qual é a única condição de ser cristão? Passar pelas águas? Não. Se membrar numa igreja? Não. Fazer a escola bíblica? Também não. Qual é a única condição e maior condição? Diga assim: estar perto, andar perto. Quem anda perto faz essas outras coisas. Quem anda perto, a preocupação maior é essa. Eu não quero sujar minhas vestes. Por quê? Não, eu estou andando perto. Eu me lembro quando eu voltei para Jesus. Eu era do mundo mesmo. Militar. E lá no quartel tinha uma menina do mundo. E aí no mundo eu tentei cantar essa menina e não deu certo. Aí voltei para Jesus. Aí eu estava lá num culto a Deus, adorando a Deus com as pessoas no dia de serviço. Aí daqui a pouco alguém me chama: sargento, a tenente fulana está lá embaixo. E ela não está fardada não, hein, sargento? Ela está arrumada, perfumada. É mesmo? Aí eu fui lá. Aí eu cheguei lá, ela puxou para nós: vamos sair hoje? Aí eu olhei para ela. Estou seguindo de perto agora uma pessoa. Eu agora tomei uma decisão na minha vida. Que decisão? Eu agora entreguei minha vida a Jesus. Ela saiu decepcionada, mas o meu coração estava fervendo em Deus. Eu estava decidido e determinado a seguir Jesus de perto. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus mais do que qualquer outra coisa. Você está de olho fechado comigo? Vamos orar. Que distância você está dele? Essa oração eu quero que você faça agora. Que distância? Está pertinho? Só faz sentido se estiver andando perto. Não dá para andar longe. Tem que estar pertinho. Bem pertinho. Só faz sentido. A vida cristã só é vida cristã. Não é se você estiver num culto. Não é se você estiver servindo. A vida cristã só é vida cristã se eu estiver pertinho de Jesus, andando com Jesus. Essa é a nossa oração nessa hora, Deus. O texto que lemos diz que Pedro, ele não abandonou. Os outros abandonaram, mas Pedro não. O Pedro continuou seguindo. Onde tu estava indo, ele ia. Mas era de longe. O grande risco da vida cristã é seguir Jesus de longe. Porque a gente acha que está seguindo. E aí está seguindo Jesus? Estou. Pô, tá legal, tá legal. Estou.
mas não está de perto. Eu quero nesta manhã, Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo, nesta palavra, e que eu creio que o galo está cantando para alguém, possa imediatamente produzir uma reação de um coração quebrantado, que a Tua palavra diz, é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás. Mas não apenas uma reação para quem começou a esfriar, para quem começou a andar de longe, mas que seja agora, Senhor, esta palavra venha criar uma liga, uma cola, não perder de vista Jesus em nenhum momento, andar de perto, pegar essa cola, se incomodar, perdi o tempo de oração, não posso, vou orar, eu vou orar agora. Oh Deus, eu te louvo por esta manhã, Senhor.